dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Timóteo, capítulos 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4. Na verdade, estaremos iniciando e finalizando hoje este livro tão maravilhoso nesses 4 capítulos. Amém? Iniciando o capítulo 1, a partir do verso 1, veremos que Paulo se apresenta em 1 Timóteo como um apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus. Em 2 Timóteo, ele declara-se apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Segundo a promessa de vida, Paulo se considera portador de mensagem que dá vida. Esta sua mensagem de vida contrasta de forma dramática com o fato de estar escrevendo dentro de uma prisão romana, faltando pouco para a sua execução. A expressão característica em Cristo, encontrada em outras cartas de Paulo, também aparece nesta, sendo mais uma indicação da autoria de Paulo. Versículo 2, nós veremos ele chamando Timóteo de meu filho amado, ou meu amado filho. Na primeira carta, Paulo refere-se a ele como seu verdadeiro filho na fé. O profundo amor e consideração de Paulo por esse seu discípulo são demonstrados nessa carta. No versos 3, a expressão sirvo é uma expressão sacerdotal, muitas vezes associada à adoração. Antepassados se refere aos patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Paulo tinha grande amor por seu povo Israel. O motivo de Paulo se referir aqui aos antepassados, possivelmente, irmãos, é para demonstrar não estar procurando uma nova religião, mas sim uma fé da qual os fiéis do passado também participaram. Faço memória de ti as minhas orações. Embora provavelmente vivendo em um cárcere frio e úmido, o apóstolo, já idoso, ainda assim adorava a Deus e fazia orações em favor de Timóteo. A adoração e serviço andam de mãos dadas no ministério cristão. Quaisquer que sejam as circunstâncias, os cristãos devem orar sempre ao Pai Celestial e a Ele servir, entregando tudo em suas sábias e amorosas mãos. Versículo 5. A expressão traduzida por fé não fingida significa de fato uma fé autêntica, não hipócrita. Paulo se alegra em lembrar-se das fiéis avó Lloyd e a mãe Eunice de Timóteo, cujo nome significa boa vitória. As orações, o testemunho e a fé da mãe e da avó, devotas, foram fatores essenciais para o desenvolvimento espiritual de Timóteo. No verso 6, Timóteo é incentivado a reacender seu dom espiritual, o desejo de descobrirmos, desenvolvermos e dispormos nossos dons espirituais específicos deveria ser como uma chama flamejante dentro de nós. Nossa luta constante como cristãos é sermos diligentes com relação à nossa obra para com Deus e não diminuirmos nossos passos nessa corrida espiritual. Precisamos fazer um esforço consciente para exercer nossos dons para o bem comum do corpo de Cristo. No versículo 7, o Espírito Santo é aquele que nos concede dons espirituais e capacita-nos para usá-lo. O Espírito de Deus não dá temor nem covardia, mas sim fortaleza, amor e moderação ou autocontrole. O Espírito, irmãos, nos confere poder para enfrentarmos as mais diversas circunstâncias da nossa vida e também do nosso ministério.
O amor que o Espírito Santo nos dá deve ser direcionado aos outros indivíduos. Todavia, amados irmãos, enquanto usamos nossos dons espirituais para edificar igreja, devemos ao mesmo tempo exercitar nosso autocontrole, usando de nossa capacidade em nossas habilitações em momentos e situações realmente apropriados. Paulo, então, versos 8, encoraja a Timóteo a não se envergonhar e não recuar do testemunho de nosso Senhor. Este encorajamento que Timóteo recebe será como testemunho, que é a prova do Senhor. E o termo, irmãos, grego é a mesma fonte da palavra mártir, e segundo a tradição da igreja, os apóstolos, em sua maioria, morreram martirizados por causa de sua fé. A preocupação de Paulo, irmãos, é que, diante da veemente oposição, Timóteo possa temer testemunhar de Cristo. Participa das aflições do Evangelho, indica que a testemunha fiel do Senhor pode ter de suportar as adversidades. No versículo 11, nós veremos que a missão de Paulo em prol do Evangelho se compunha de 3 aspectos. São eles: o primeiro, como pregador; segundo, como apóstolo; e terceiro, como doutor dos gentios. No versos 12, nós veremos que a total e ampla confissão e confiança de Paulo no Evangelho e em seu Salvador permitiu, irmãos, passar por humilhações e sofrimentos sem disso se envergonhar. A expressão em que tenho crido expressa a fé inabalável de Paulo em seu Salvador, que é Jesus Cristo. Nos versos 13, conserva a exortação para que Timóteo persista nas sã palavras, na sã doutrina, no ensino sadio. Alguns dizem, irmãos, que falar em nome de Cristo e que proclamam falsas doutrinas. Como Timóteo, é preciso seguirmos o ensino puro, evitando toda sorte de ensinamento que não esteja de acordo com as Escrituras. Por mais doutos ou melhores que determinados mestres ou pregadores possamos ser ou parecer, ou por maior que seja o número de seus adeptos e seguidores, devemos, amados irmãos, estar sempre ligados à sã doutrina. Dos versículos 15 a 17, veremos que esses versículos falam daqueles que deixaram Paulo. Contudo, ele lembra com gratidão de Onesíforo, nome que significa aquele que traz ajuda. Este homem de Éfeso recriou, reanimou Paulo, como se tivesse, por exemplo, lhe servido um copo de água fresca. Assim também devemos ser um refrigério uns para com os outros irmãos. Finalizando no versículo 18, capítulo 1, Paulo parece referir-se a uma série de problemas, mas sem queixar-se, e sobretudo a ajuda dada por Onesíforo. Poucos se dão conta das pressões e dos problemas que um pastor enfrenta como parte do cuidado de sua igreja. Que excelente recompensa hão de receber certamente naquele dia os que ministram ajuda na vida de um ministro. Iniciando o capítulo 2, Paulo continua a incentivar Timóteo a perseverar e propagar fielmente o Evangelho. Ele cita, 3 exemplos tirados da vida diária e refere-se a outros próprios sofrimentos e aos sofrimentos e à vitória em Cristo. Paulo exorta Timóteo a ser fiel. Paulo considera provavelmente o abandono que teve, de outros parceiros. Contudo, ao conclamar, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, a ênfase está na força de Cristo, não na de Timóteo. Se confiarmos em nós mesmos, amados irmãos, estaremos fadados ao fracasso, não é verdade?
Versículo 3 a 6, aqui nós veremos três ilustrações que são dadas aqui para a fidelidade. A primeira é a do soldado. A caminhada cristã é muitas das vezes representada como uma guerra espiritual. O serviço a Deus eficiente requer de nós que persistamos, né, em um só objetivo. A segunda ilustração é a do competidor ou militante de uma disputa atlética. Os jogos atléticos gregos eram importantes, exigindo dos competidores um árduo treinamento. Nenhum competidor poderia chegar à vitória e vir a ser coroado se não participasse dos jogos legitimamente preparado. Em coroado, a referência é feita à grinalda floral, colocada na cabeça do vencedor da competição, consagrando-o assim como campeão. O cristão fiel receberá também de Deus sua própria coroa de vida, não naturalmente a coroa real que pertence unicamente a Deus e a Cristo Jesus. Paulo está dizendo, amados irmãos, enfim, que a atividade espiritual deve ser pautada pelas diretrizes de fé e doutrinas bíblicas. Abandonar a verdadeira fé é perder a devida recompensa. A terceira e última ilustração é a do lavrador que trabalha arduamente. O trabalho árduo e consciente é necessário para que o lavrador possa desfrutar de uma boa colheita. Paulo também, no versículo 10, ele vai dizer que é capaz de suportar as mais difíceis circunstâncias pelas quais possa passar no momento, incluindo sua prisão, porque sabe que a obra de Deus está avançando cada vez mais entre os escolhidos, os eleitos de Deus, e que o resultado final da salvação deles será para a glória eterna do reino de Deus que está por vir. Versos 12: se sofrermos, perseverarmos na fé diante do sofrimento e da perseguição, resultará em uma generosa recompensa para nós quando Cristo voltar. Versículo 15: aquele que é aprovado e que permanece firme na fé depois de provado, como metal refinado no fogo. Veremos que o significado literal da expressão que maneja bem é que corta em linha reta a palavra da verdade. A verdade, amados irmãos, que define a natureza das Escrituras. A palavra de Deus é um farol irradiando a luz da verdade. Versos 18. Paulo adverte aqui Timóteo de dois homens, Emineu e Fileto, que ensinavam que a ressurreição dos cristãos já havia ocorrido. Era provavelmente uma forma de gnosticismo, heresia que enfatiza a ressurreição espiritual, em contraste com a crença cristã na ressurreição futura do corpo. Versos 19. A despeito dos atos infiéis de alguns, o fundamento de Deus é que fica firme. O tempo do verbo aqui, amados irmãos, indica que Paulo vê a verdade de Deus permanecendo firme não somente no passado, mas também no presente. Finalizando o capítulo 2, Paulo ele acaba instruindo, que significa que também treinado ou conduzido à maturidade. Vemos que os que resistem referem-se aos que se colocam em conflito ou em posicionamento contrário para com a pregação da verdade de Deus, como por exemplo, os já citados Himeneu e Fileto. O objetivo de sua correção é o seu arrependimento, ou seja, sua mudança de pensamento, para o seu bem. Paulo exorta Timóteo que persevere em corrigir
seus adversários, por ser imperativo conhecerem a verdade, a fim de que não mais se oponham a ela, devido aos falsos ensinos, como aquele sobre a ressurreição, e venham assim a ser salvos. Paulo, irmãos, tem esperança de esses equivocados finalmente tornarem a despertar de seus enganos. De fato, as falsas doutrinas produzem como que um efeito intoxicante que entorpece a mente para as verdades de Deus. Timóteo então deveria persistir em corrigi-los para que pudessem desprender-se dos laços do diabo que constituem essas ilusões fatais. Iniciando então o capítulo 3, veremos aqui, irmãos, o surgimento de falsos mestres e instruções e a decadência moral cada vez maior que os acompanham são fatos comprovados de nossa história cristã. O líder cristão deve esperar por essas coisas, mas saber lidar com elas de modo decisivo. As exortações de Paulo a Timóteo para suportar as aflições, ser diligente, manejar bem a palavra e ser um vaso adequado e útil ao Senhor, são dadas no contexto de tempos difíceis e até trabalhosos. Os últimos dias incluem todo o tempo a partir daí, desde a escrita desta carta até a volta de Cristo. Versos 2 a 5. Aqui veremos uma longa lista de traços característicos daqueles que não servem a Cristo. Amantes de si mesmo, avarentos, blasfemos, ingratos, profanos, irreconciliáveis, orgulhosos, tudo isso são apresentados por Paulo aqui. No verso 5, amados irmãos, ele que contém aqui descrições sombrias a respeito da humanidade decaída. A aparência da piedade é uma aparência externa e falsa de reverência a Deus, negando a eficácia dela, ou seja, da piedade, refere-se à atitude de cunho religioso, não ligado a um vivo relacionamento com Cristo. Com o passar do tempo, irmãos, na igreja primitiva, falsos convertidos começaram a participar de atividades religiosas inteiramente vazias. Suas ações nada tinham a ver com o verdadeiro relacionamento com Deus ou com a verdadeira fé em Cristo Jesus. Esse tipo de religião ou religiosidade provoca, na verdade, a ira de Deus. Afasta-te é uma ordem para que Timóteo evite a má companhia desse tipo de pessoas, descritas no versos de 2 a 5. Jamais devemos, amados irmãos, nos unir em uma causa comum com elas. Dos versos 10 a 17, a vida de Timóteo deve contrastar com as dos falsos mestres, tendo ele seguido até agora cuidadosamente o exemplo de Paulo, no sentido de suportar as aflições por causa de Cristo. Deverá, amados irmãos, continuar firme no ensino de receber. A verdade deste ensino pode ser atestada pelo caráter daquele que ele tem ensinado, mas, sobretudo, por sua base nas Escrituras. Versículo 16. Aqui Paulo enfatiza a preeminência de toda a Escritura. Inspirada por Deus, significa que Paulo acredita que o Senhor se envolveu ativamente na revelação de sua vontade aos apóstolos e profetas que a escreveram. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Portanto, as Escrituras são verdadeiras em tudo o que afirmam e totalmente fidedignas. Amém? Versos 10, finalizando o capítulo 3, o estudo das Escrituras torna o cristão perfeito no sentido de capaz ou eficiente. Perfeitamente instruído significa plenamente preparado. A pessoa que domina a palavra de Deus nunca perde o seu caminho. Amém?
Então, toda boa obra, Paulo enfatiza a ligação essencial entre conhecer a palavra de Deus e aplicá-la à vida pessoal do dia a dia. A doutrina correta deve produzir a prática correta. Amém? Iniciando, amados irmãos, agora o capítulo 4, a partir do versículo 1, nós veremos que estes são os versículos principais da carta. Paulo faz a Timóteo uma última exortação para que cumpra seu ministério, e respaldada essa exortação com o seu próprio testemunho de vida e de fidelidade diante de seu eminente martírio. Longanimidade e doutrina. Paulo fala a respeito da paciência e instrução. São os dois componentes essenciais de um ministério eficaz. O verdadeiro crescimento espiritual ocorre ao longo de determinado tempo, por meio do ensino constante e de uma consistência e aplicação correta da palavra de Deus. Versos 3 do capítulo 4, Timóteo precisa estar atento e pronto para pregar a palavra de Deus. Todavia, essa doutrina essencial é a maturidade espiritual. Nem sempre será aceita. Chegará a época em que as pessoas procurarão falsos mestres para dizer-lhes somente aquilo que querem ouvir e que as faça sentir bem. Verso 5. Sóbrio aqui significa vigilante. Sofre as aflições, refere-se às perseguições ao trabalho árduo do ministério, a qual, porém, será recompensado. No versículo 8, Paulo se refere ao potencial eterno de uma vida de serviço a Cristo. O Senhor voltará trazendo recompensa a todo aquele que persiste na fé e no serviço até o fim. A coroa da justiça será o galardão especial ofertado a todos que o sirvam a Deus com amor e fidelidade. Haverá coroa para todo corredor que termine bem a sua carreira. Amém? Versos 9, Paulo da prisão envia um apelo sincero ao seu jovem amigo Timóteo. Desejava ainda ter comunhão com Timóteo e provavelmente receber algumas palavras de consolo a quem tanto havia lhe ensinado a ter fé. Versos 14 e 15. Timóteo é advertido acerca de Alexandre. É possível que sejam a mesma pessoa mencionada em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, ou Atos capítulo 19, versículo 3, que causou males ao ministério de Paulo em Éfeso. Aqui Jesus advertira aos apóstolos de que eles poderiam esperar oposição. Não precisamos procurar oposição. Todavia, se não sofrermos algo, é bem provável que não estejamos na linha de frente e do ministério. Versos 16, Paulo faz eco à atitude compassiva de Cristo na cruz. Embora muitos os tivessem abandonado, Paulo pediu a Deus que não sejam cobrados por suas ações. Versos 18, a expressão de confiança de Paulo em Deus vai aumentando e transformando-se em louvor, ensinando como Amém. Versos 19 a 21, Paulo encerra a epístola com uma série de saudações e recomendação aos irmãos que muito o ajudaram em seu ministério. A saúde, a Prisca e Áquila. Prisca é outro nome para Patrícia. Paulo conheceu Priscila e aqui em Corinto, em sua segunda viagem missionária, eles auxiliaram na obra de Deus em Éfeso. Paulo, amados irmãos, dá saudações finais, como era seu costume. Paulo concluiu a carta com saudações pessoais e com uma bênção. Priscila e Áquila eram um casal de amigos de longa data de Paulo,
que os havia conhecido na sua primeira visita a Corinto, em sua segunda viagem missionária. Assim como Paulo, eles eram judeus e fazedores de tendas. Tendo se mudado de Roma para Corinto, eles posteriormente acompanharam Paulo a Éfeso, onde durante muitos anos ofereceram sua casa para que a igreja se reunisse antes de retornarem para Roma. Neste momento, eles haviam aparentemente voltado para Éfeso. Paulo tinha saudado Priscila e Áquila e também a casa de Onesíforo. Esta é uma das evidências mais claras de que Timóteo ainda estava em Éfeso. Erasto aqui, irmãos, era provavelmente o mesmo homem que era o tesoureiro da cidade de Corinto, mencionada lá em Romanos, capítulo 16, versos 23. Ele tinha permanecido em Corinto, a capital providencial da província romana da Caia. Paulo havia visitado Corinto em sua segunda e terceira viagens missionárias. Quanto a Trófimo, ele tinha deixado ele enfermo em Mileto. Era ele um membro da igreja de Éfeso que havia acompanhado Paulo até Jerusalém, no fim da sua terceira viagem missionária. Mileto era uma cidade costeira exatamente ao sul de Éfeso. Paulo havia visitado Mileto no final de sua terceira viagem missionária. E então, finalizando a sua carta, que o Senhor fosse com o espírito deles. Ele os abençoa com a graça sendo com eles. No grego, a palavra convosco está no plural. Provavelmente, Paulo pretendia que a carta fosse lida para toda a igreja. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de 2 Timóteo, capítulo 1, 2, 3 e finalizando no no capítulo 4. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso que é o livro de 2 Timóteo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima leitura, se assim Deus o permitir. Amém?